Imagina você viver num mundo onde todas as pessoas conseguem ver o quanto as pessoas confiam em você. Claro, isso pode ser muito bom para as pessoas que têm milhões de pessoas que confiam em você, que te amam e que querem ver o seu melhor. Mas e se as pessoas conseguissem ver que ninguém confia em você? Seu índice de confiança é literalmente um zero redondo. Não ia ser muito legal, pelo menos eu acho que não. Olá, eu sou o Hotaru. E eu sei, talvez você que tenha visto o último vídeo de To Be Hero X está aqui agora, esteja pensando, por que isso? Por quê? Eu nunca vou te apoiar. E bem, calma, antes de nós falarmos sobre isso, vamos conhecer um pouquinho sobre o Isou. Não esse Isou, esse falso Isou, o cara que faz cosplay. Bem, novamente nesse arco nós vamos conhecer um cara que aspira ser herói, aspira a ser reconhecido. Só que ele é um cara que basicamente, pior do que Lin Ling, que talvez tivesse um índice de confiança até que pequeno, mas alguma coisa talvez. Esse cara tem um literalmente zero. Yansheng perdeu seus pais muito cedo quando era jovem. Ele acabou sendo salvo pelo Isou e naquele momento criou uma grande admiração por ele. Ele queria ser igual a ele. E por isso, desde muito tempo, ele começou a fazer apresentações, começou a fazer shows, teatros, como o Isou, basicamente. Porque ele queria se aproximar cada vez mais do seu ídolo. E do mesmo jeito que ninguém tinha confiança nele, ele mesmo também não tinha confiança nele próprio. Ele não tinha confiança pra falar com a garota que ele gostava, não tinha confiança pra assumir esse trabalho que ele fazia para as outras pessoas. Não tinha basicamente nem confiança direito no seu próprio trabalho. Era uma situação muito complicada pro Yansheng. Mas a partir do momento onde ele acaba salvando uma criança de um sequestro, e as pessoas acabam reconhecendo ele como, digamos que, o novo Isou, por ele estar vestindo a fantasia enquanto salvava a criança, ele acaba ganhando, pela primeira vez na vida, um índice de confiança, e ganhando poderes similares ao Isou. A partir daí nós vemos o arco dele tentando crescer como super-herói. Afinal, agora ele tem poderes finalmente. E além do mais, acabaram revelando pra garota que ele gostava que ele é o novo Isou. Ou seja, tudo parece estar indo bem pra ele, mas falta alguma coisa. Afinal, apesar de tudo que ele está ganhando, todo o reconhecimento, mérito, ele ainda continua com muito medo. Afinal, já faz tempo que ele quer convidar a Xia Qin pra ver um show da Luxian, que é uma super-heroína muito famosa e uma ótima cantora. Mas apesar de tudo isso que aconteceu, ele ainda não consegue convidar ela. E honestamente, a gente como telespectador consegue ver que ela gosta muito de Yansheng. Mas apesar de tudo, ele continua fugindo. E cada vez mais nós vamos vendo ele se afundando de certa forma. Afinal, tentaram derrubar ele de toda qualquer forma, e ele é muito suscetível a essa pressão. Quando acusam ele que aquele resgate foi uma farsa, ele entra num buraco mais escuro ainda. A pouca confiança que ele tinha vai pros ares, basicamente. E mesmo depois que conseguem provar a inocência dele, isso parece não ser o suficiente. Ele ainda parece meio receioso, principalmente com o Sheng Shao. Afinal, ele gosta da Xia Qin e até acabou se declarando pra ela. E Yansheng tá com essa pressão nele. Ele não sabe direito o que fazer. Ele não consegue ter confiança em si mesmo. E quando o Sheng Shao é morto, ele se enche de raiva, de fúria, e quer acabar de qualquer jeito com o antigo Isou. Afinal, ele acha que é ele que tá causando tudo aquilo. Ele acha que é ele que tá querendo acabar com a vida dele. E por isso, Yansheng larga tudo. Ele larga a chance de ir no show com a Xia. Larga basicamente toda a vida que ele tinha e vai numa luta contra o Isou. Mesmo que ele não tenha feito nada. Mesmo que ele não tenha atrapalhado em nada a vida do Yansheng. Mesmo que ele tenha sido seu salvador e seu ídolo. Yansheng não pensa em mais nada, só pensa que quer vingança. Só pensa que vai derrotar o antigo Isou e se tornar um Isou verdadeiro. E o pior de tudo é que ele realmente derrota o Isou. Ele consegue acabar com a vida de quem ele admirava tanto e deixar tudo pra trás. E o pior de tudo
quem realmente estava por trás de tudo era quem ele considerava como um mentor, quem ele considerava como amigo. Que na verdade era apenas um grande patrocinador de heróis. Que além de ter armado toda a questão do sequestro da criança e da tentativa de assassinato que acabou levando à morte do seu amigo, ele controlou tudo por baixo dos panos, arquitetou a morte do antigo Yasuo, e assim transformou Yan Sheng, que queria basicamente ser um herói, em um boneco manipulável. Um herói construído. E basicamente nós vemos a decadência do Yan Sheng, assim. Sério, todo esse arco do Yasuo foi muito bom, mas ao mesmo tempo foi muito triste, porque diferente do arco do Nice, onde nós vemos o Lin Lin ascendendo de um Zé Ninguém para um super-herói, aqui nós vemos Yan Sheng até alcançando o pico de super-herói, mas a partir daí só decaindo, até um ponto que nós... Será que podemos chamar ele de herói ainda? Ele largou tudo, perdeu tudo. E é pior de tudo, ele fez isso sendo manipulado. Ele foi manipulado durante todo o seu arco. E eu acho que nós podemos ver como decisões precipitadas, como não olhar às vezes os dois lados da história pode acabar tanto como uma pessoa. Afinal, às vezes nós acreditamos tanto que aquilo que nós estamos focados é real, que tal pessoa realmente não presta, ou tal pessoa realmente não se importa com nada. E na verdade, às vezes nós estamos se iludindo ou se deixando influenciar pela opinião de outros. Eu acho que é essa a grande parte que o arco do Yasuo aborda. Como a confiança que nós depositamos, às vezes pode ser errada. Às vezes nós depositamos confianças dos jeitos errados e não acreditamos, às vezes, pessoas que não deveríamos acreditar. E como às vezes um pequeno deslize, um pequeno momento de inveja ou de tristeza pode acabar afetando muito a nossa vida. Afinal, aquele momento, ele tinha super velocidade. Por que ele não alcançou a bala? Ele era tão rápido. Por qual motivo ele não conseguiu salvar? Ele conseguiria. Ele é rápido o suficiente. Ele chegou a ativar os poderes. Foi um momento de inveja. Então, será que ele realmente é heróico? Será que ele realmente consegue se tornar um herói?